E aí, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Soares, eu sou analista do governo do estado do Rio de Janeiro. E para brilhantar o canal, hoje nós estamos com a presença do Júlio Pontes. Fala aí, meu camarada, o que você manda? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Queria agradecer, um privilégio, um prazer estar aqui trocando uma ideia contigo, passar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência aí do mundo dos concursos para todo mundo que te assiste, tá? Então, espero que a gente tenha aí, que a gente possa agregar, né, algo nessa vida tão difícil, tão sofrida, que é a do concurseiro, que nós sabemos como é, né? Que eu fiquei 2 anos nesse urro, que é um urro mesmo, né, para falar a verdade, mas que se você fizer tudo certo, se você tiver um bom acompanhamento, um bom direcionamento, esse caminho pode ser um pouquinho encurtado, e esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, meu chefe. Beleza. Então, Júlio, eu gostaria que de imediato você fizesse uma breve, né, apresentação do seu mundo dos concursos, né? Quantos anos você tem, quando você iniciou sua carreira de estudo para concurso, e quais foram os concursos que você passou nessa estrada da vida aí. Beleza. Vou procurar simplificar, né? Porque para a gente ir direto ao ponto. Bom, assim, minha vida com concurso começou mais muito cedo mesmo, né? Lá desde os 13 anos, isso já estava com isso na cabeça. Tanto que, no final das contas, resumindo, eu fiz o concurso do Colégio Naval lá em 95. Eu entrei para a Marinha, eu fiz o Colégio Naval, a Escola Naval, que são os institutos de formação de oficiais de carreira da Marinha, me formei. E quando eu já tinha aí, vou falar assim, acho que uns 11 anos na Marinha, eu caiu a minha ficha que eu não queria mais brincar de navio, né? Eu não queria mais brincar daquilo, né? Então, o militarismo, que muito me engrandeceu, que muito me ensinou, mas já estava me incomodando. E foi quando eu decidi estudar para concurso. E aí, quando eu comecei a estudar, já havia um rumor de que sairia um concurso da Polícia Rodoviária Federal, da Gloriosa, eu comecei a estudar para a PRF. Sendo que, desse rumor que existia até a prova mesmo ocorrer, isso levou 2 anos. Tá? Então, basicamente, eu fui concurseiro por 2 anos até o meu concurso sair, que era o concurso da PRF. Nesse intervalo, antes de sair o concurso da PRF, saiu um concurso do Detran do Rio para um cargo de analista de gestão e trânsito. E como caía muito legislação de trânsito, né, que era a matéria principal da PRF, ainda é, eu fui para o Detran do Rio. E, na verdade, quando saiu o edital da PRF, aquele edital pelo qual eu estava esperando há 2 anos, junto com ele também saiu um edital de um outro órgão policial, que é da Polícia do Senado Federal, que, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Mas o edital era muito parecido com o da PRF. E aí eu me inscrevi nos 2 concursos, e como eu já estava aí há quase 2 anos, já pegando pesado, eu tive a felicidade de ser aprovado em ambos. No final, eu fui para o curso de formação da PRF, e no meio do curso de formação da PRF, eu fui chamado para o curso de formação da Polícia do Senado. Então, eu optei por esse órgão, fiz o curso de formação, fui nomeado e tomei posse lá em 2009. Estou em Brasília desde o final de 2009, então, e acho que muito provavelmente por aqui vou me aposentar, né? Interessante. No caso, a gente estava conversando aqui com o de trás de bastidores, você foi o 01 da prova objetiva de 2008 da PRF, né? Rapaz, eu tava afiado. Eu vinha estudando já desde 2006, e o meu concurso da PRF foi um que, na verdade, no início ele seria elaborado pelaquela banca NCE, que é ligada ao UFRJ, e quando chegou na sexta-feira, a prova seria no domingo, descobriram que os organizadores estavam vendendo a prova, o concurso foi cancelado, faltava 2 dias para a prova, o concurso foi cancelado, houve uma nova licitação, aí o CESP ganhou, tá? E aí a prova foi uns 8, 9 meses depois, demorou mais um pedação. O concurso foi do CESP, foi de múltipla escolha, porque eram as regras do edital, do primeiro edital, aquele lá da NCE.
Então, foi um concurso do SESP, que não é desse estilo que a gente está acostumado, aquele estilo que que eu tinha treinado a vida toda, de certo e errado, né? Mas foram 80 questões, e nessa parte objetiva eu fui o primeiro colocado nacional. Aí, com a redação, eu caí em algumas posições, mas o que interessa é estar dentro das vagas, né? E, felizmente, eu tive sucesso nessa prova. Foi um concurso da PRF que foi regional, eram só 2 estados. Ou você escolhia Pará ou Mato Grosso, só esses 2. Eram 194 vagas para o Pará e 146 para o Mato Grosso. Eu até escolhi Pará porque, como eu fui oficial de Marinha, eu, segundo tenente, o primeiro posto, né, para quem é oficial, eu morei 2 anos em Belém. Então, como eu já conhecia o Pará, eu botei lá. E até porque ter mais vagas também, isso influenciou, não vou esconder. E no final deu certo, eu só não cheguei a tomar posse, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu saí no meio do curso de formação. Interessante. No caso, então, né, sua vida de concurseiro começou lá atrás e bota aí uns 15 anos para você atingir seu concurso de fim, né? Que você ficou 15 anos estudando, né? Mas até você atingir seu concurso de fim, passaram mais ou menos aí uns 15 anos, né? Talvez até um pouquinho mais, se a gente for fazer essa conta aí lá desde o início, né? O que eu acho interessante e muito peculiar é o seguinte: quando eu comecei a estudar, né, como eu falei há pouco, tinha um boato que ia sair PRF, então eu foquei na PRF. Eu botei, é esse concurso que eu quero. Aí, quando saiu o edital da NCE, faltando 2 dias da prova, a prova foi cancelada. Então, voltou para estaca zero, outra licitação, aquele vucu-vucu, beleza. Quando saiu o edital mesmo do SESP, tá? Junto saiu esse da Polícia do Senado, que, como eu falei, eu nunca tinha ouvido falar. O meu concurso do Senado foi em 2008. O concurso anterior ao meu, da Polícia, foi em 92. A gente ficou de 92 até 2008 sem concurso. E aí eu vi esse edital e falei, pô, eu estudo para policial tem 2 anos. Que raios de polícia é essa que eu nunca ouvi falar? Hoje é muito conhecido, né? A gente já teve concurso depois desse, 2012. É um órgão bem mais difundido. Mas em 2008, ninguém conhecia, pô. Aí, como eu vi o edital, ele era muito parecido com o da PRF, eu falei, vou botar meu nome nesse troço aqui, vou botar meu nome, pô. Eu lembro bem, a remuneração da PRF no edital, naquele concurso, era de R$ 5.800, né? A remuneração inicial. E da Polícia do Senado era R$ 6.700. Era aí quase R$ 1.000 a mais. E o edital muito parecido, muito parelho. Eu falei, bota meu nome aí, né? E assim, botei... A gente até vai abordar isso mais para frente, né? E eu fui fazer essa prova do Senado muito tranquilo, né? Porque eu já tinha feito a da PRF, foi um mês antes. E eu acreditava que eu tinha passado. E o fato de eu ter ido muito tranquilo, muito me ajudou. Porque essa prova do Senado era um concurso para 2 vagas só. Então, assim, eu confesso que eu acreditava em mim, mas não para o concurso de 2 vagas, né? É ser muito arrojado. Eu fui fazer porque eu estava inscrito, pô, e era muito parecido. E eu fui sem pressão nenhuma, porque o meu objetivo era PRF, que eu tinha alcançado, e no final eu fiquei em 3º. Como chamaram alguns excedentes, eu estou em Brasília hoje. 2 ensinamentos que eu acho que a galera que está assistindo o vídeo aí dá para pegar nesse início de vídeo. O primeiro é que tem muita gente, né, que estudou bastante para um concurso, tomou posse, aí parou. Sendo que está sem saco de voltar para estudar para outro concurso. No seu caso, você colocou, né, as sandálias da humildade e não, eu não estou satisfeito aqui, vou pegar saco onde não tem, começou a estudar para a PRF. Então, esse é o primeiro ensinamento que a gente deixa aí para a galera que está, né, naquela que vou, não vou. Eu conheço muitos concurseiros nesse sentido aí, então tá aí um ensinamento. Dá para voltar, tá? E o Júlio já estava numa condição assim, entre aspas, confortável, né? Ele era oficial da Marinha e tudo mais. E saiu para ganhar ali 1/3 do que ele ganhava antes. Então, às vezes, na vida é melhor você dar um passo para trás para depois de você ganhar lá na frente. É um aprendizado muito bom que você já passa aqui para a galera que está
assistindo o vídeo. Para deixar claro para o pessoal, quando eu saí do meu cargo da Marinha, que eu era oficial de carreira, podia estar lá até hoje, meu cargo estável, beleza, mas eu estava insatisfeito na época, né? Então, o primeiro cargo que eu saí foi esse do Detran, né? E como você bem falou, a remuneração do Detran era 1/3 do que eu ganhava na Marinha. Então, para você ver o quanto eu estava insatisfeito, né? Onde eu estava lá na Marinha. Tenho muitos amigos até hoje, acho que meus maiores amigos estão lá. Só a gente estava numa etapa muito braba e eu estava muito infeliz mesmo. Então, mesmo já depois de velho, isso foi em 2006, né? Velho, assim, entre aspas, né? Eu tinha estudado para concurso para entrar na Marinha lá muito cedo. Aí eu comecei a estudar. E assim, na minha época, muita gente da minha turma da Marinha começou a estudar, muitos desistiram. Assim como quando eu comecei a estudar para a PRF, muitos daquela minha turma inicial também ficaram pelo caminho. É claro que é o seguinte, cada um tem suas peculiaridades, cada um sabe onde seu calo aperta. Pô, o cara tem filho, é casado, perdeu emprego, não sei, cada um tem sua história, mas muitos ficam pelo caminho, não chegam lá até o final, eu digo nem a fazer a prova, sabe? O cara começa a estudar e no meio ele desiste. Não estou falando que quem não permanece nesse caminho é pior do que alguém que permaneceu, de forma alguma, porque cada um tem a sua vida. Mas é fato, é notório que muita gente fica por esse caminho aí. Tá? Daquela minha turma que eu comecei a estudar para a PRF, pouquíssimos foram até o final. E aí eu posso falar, cara, da galera que foi até o final, todo mundo safou. Se não foi no meu concurso, foi no depois. Todo mundo safou. Quem ficou lá batalhando foi aprovado na PRF. Impressionante. E o segundo ensinamento que dá para tirar dessa fala sua é a questão do edital parelho. Né? Você fez a PRF, percebeu que a Polícia do Senado, no edital, era muito parecido, foi lá, fez também e pingou nos dois. Né? E isso é bem interessante, porque às vezes tá rolando aí, Cefaz Ceará, por exemplo, o cara vai fazer prova parafiscal, tá rolando Cefaz Espírito Santo, né? Aí às vezes o cara fica naquela, pô, vou fazer só um, faço outro. Talvez o concurso fim seu seja um concurso acessório, é aquele que você nem está querendo fazer ali como concurso fim, né? Ou o seu caso, né? E o que eu queria ressaltar, porque assim, muito aluno quando começa a estudar me faz a pergunta, e é justo, é super justo, mas muito aluno, por exemplo, que quer estudar agora para o Senado, um exemplo concreto, fica assim, professor, qual vai ser a banca? Olha só, filho, eu não sei qual vai ser a banca. Ninguém sabe qual vai ser a banca. Só que o aluno fica sofrendo com isso. Qual vai ser a banca? Qual vai ser a banca? Porque, assim, nos últimos 2 concursos do Senado foi a FGV. Os últimos 2 foram em 2008, meu, e 2012 também foi a FGV. Mas deixa eu ressaltar um ponto dessa minha vida de concurseiro. Eu sempre estudei para a PRF. Sempre achei que a prova seria CESP. Quando saiu o edital que foi do NCE, foi uma surpresa, mas eu falei, beleza. Aí acabou que o concurso do NCE, né, caiu, anulado, voltou a ser CESP. Beleza. Foi CESP, múltipla escolha. Eu tinha estudado há 2 anos fazendo questão certa e errada. Acabou que foi múltipla escolha. Falei, beleza, é urubu, vou lá. Quando saiu o concurso da Polícia do Senado, que eu vi com o edital parecido, sabe qual é a banca do Senado? Como eu falei para você, FGV. Eu tinha estudado 2 anos achando que meu concurso ia ser do CESP. No final da PRF, foi. Mas saiu esse edital da FGV, eu falei, é parecido? Vou fazer, pô. FGV, e daí? Fui lá e fiquei em terceiro. Então, o aluno fica sofrendo com isso. Qual é a banca, qual é a banca, qual é a banca? Olha só, quando você estuda, sei lá, atos administrativos, você estuda para aprender o assunto, pô. Se a questão que você vai fazer é do CESP, é da FGV, é da FCC, é de não sei quem, pô, meu amigo, não faz diferença. É claro que quando sai o edital do seu concurso, que você já sabe qual é a banca, vale muito a pena você fazer trilhões de exercícios da banca? Óbvio, claro que sim. Agora, a longo prazo, você está estudando a parte teórica, tem esse negócio aí, qual é a banca? Não sei qual é a banca, pô. Eu estou falando isso porque, assim, o aluno fica sofrendo, pô, mas e aí, eu estudo pelo CESP, pessoal, você estuda a teoria. Você estuda a teoria.
Eu fiz um concurso do CESP um mês depois da FGV e fui bem nos dois. Porque eu estudei, você estuda para aprender o assunto. Beleza? Então, a gente tem que afastar esse fantasma aí que existe, que assola muita gente. Pô, mas eu não sei qual é a banca que vai ser do concurso. Beleza, pô, ninguém sabe. Tá igual para todo mundo. Isso só não pode ser um impeditivo para você estudar, né? Porque é o seguinte, quando você quer fazer uma coisa, você pode ter um monte de dificuldade que você faz. Agora, se você não quiser, rapaz, o que é fácil de arrumar desculpa, não é? Ah, não, mas pô, eu não sei qual é a banca, então eu não vou estudar. Então, amigo, só, se a gente for botar dificuldade em tudo, aí não vai estudar nunca. Então, esse negócio da banca vale muito a pena na reta final, para a gente fazer muitos exercícios da banca agora. Para quem está estudando agora do início, pô, não é uma coisa que você tem que sofrer. É isso que eu acho. Você recomenda, Júlio, a galera que não passou para a PRF agora continuar estudando, porém focado na prova do Senado, ou até mesmo quem passou para a PRF? O que eu acho? Eu tenho recebido muitas mensagens de gente que fez PRF e quer focar também a Polícia do Senado. Quer trilhar mais ou menos o meu caminho. De gente que não passou e de gente que passou também. Então, assim, é aquilo que eu falo e que aconteceu comigo. Se você estuda para a área policial, mais ainda para a PRF, porque para a PF tem umas matérias bem diferentes, né? Tem lá contabilidade pesada, isso não cabe no Senado. O edital da PRF ele é muito parelho com o da Polícia do Senado. Claro que tem diferenças, né? Não cai trânsito na Polícia do Senado, tá? Mas é muito parelho. Então, se você já está nessa batida, pô, meu amigo, é uma ótima oportunidade, uma excelente oportunidade. Lembrando que o cargo de policial do Senado, por incrível que pareça, até hoje, ele exige apenas nível médio. Isso não mudou ainda. Vai ter algum momento que isso vai mudar para nível superior? Vai, mas não é agora. Então, o próximo concurso da Polícia do Senado, ele vai exigir apenas nível médio. Agora, nível médio, mas com salário de nível superior, né? Com salário de nível grande, de gente grande. É uma das polícias, felizmente, em que a gente tem uma das melhores remunerações no país. Não só porque é polícia do Senado, mas é porque é uma carreira do Senado. E todas as carreiras do Senado são muito bem valorizadas. Inicial da Polícia do Senado e final de carreira da Polícia do Senado. Está pagando quanto? O inicial é uns 20 mil. E o final é 20 e pouco. Não é 25, não. É 23, os quebrados, eu acho. É uma carreira que, assim, ela é meio estranha. Tá? O último plano de carreira foi em 2010, eu já estava lá. Ele é meio estranho porque é o seguinte: o inicial é muito bom e você tem 15 níveis e cada nível aumenta R$100, R$150. Então, assim, não é um plano de carreira, sabe? Você não entra e fala, pô, eu quero chegar lá no final porque vai melhorar muito. Claro que melhora, mas é uma carreira meio estranha, sabe? Eu imagino que um plano de carreira meu, você tem que estar lá e migrar lá na frente. Quero chegar lá na frente. Então, o final não varia muito do inicial. Agora, isso pode ser um ponto positivo, né? Porque você já entra e aí nos primeiros anos, no primeiro momento, no primeiro dia, você está com um ótimo salário. Tá? Então, é melhor do que você precisar ficar 15 anos no órgão para começar a ganhar bem, né? No Senado, pelo menos hoje, com o plano de carreira atual, não é assim, né? Então, no caso, existe escala de serviço lá ou só 40 horas semanais ou vice-versa? E é sempre Brasília, lotado em Brasília? Sim, sempre Brasília. Não tem possibilidade de você ser lotado em outro local. Sobre escala, na polícia eles têm algumas opções. Tem um pessoal que trabalha no expediente, tem um pessoal que trabalha 35 horas semanais divididas em 3 dias. Então, o cara faz 12 horas num dia, 12 no outro e 11 no outro. Ele faz 35 horas semanais. E tem o 24/72, aquela escala consagrada de polícia, que, por exemplo, eu estou, né? Você trabalha 24 horas, um dia e folga 3. Quem decide isso, eu recebo muito essa pergunta. Quem decide isso é a polícia. Olha só, quando tiver um concurso, vai entrar um monte de gente nova
E o pessoal tem que ter na cabeça o seguinte: eu estou entrando no órgão público. É o órgão público que tem a necessidade, a carência. Então, ele vai selecionar lá, de acordo com critério, com experiência, com vida pregressa, com curso de formação, quem é indicado para cada área. A necessidade é do órgão. Claro que o órgão a administração da polícia vai conversar com cada um, ver onde quer, onde se adapta, onde... Beleza. Mas a palavra final é do órgão. Só estou falando isso porque, às vezes, o concurseiro é assim, ó. Pô, eu quero fazer polícia do Senado, mas eu quero trabalhar na escala 2482. Pô, não é assim, né, filhão? Você está chegando agora, pô. Não é você que decide. A gente tem hoje policiais que queriam estar na escala, mas não tem vaga. Então, assim, não é o concurseiro que acabou de tomar posse que escolhe. É claro, que fique claro, que a polícia sempre procura casar, né, a necessidade dela com o interesse do policial. Porque é claro que pô, se o policial tiver na escala que ele quer, ele vai render mais, pô, do que você botar o cara numa escala totalmente diferente, né? Vai trabalhar lá bolado, puto, sei lá. Então, é claro que a polícia quer casar para botar todo mundo, mas não é um direito adquirido, né? Eu estou na escala hoje, eu prefiro, eu quero agora. Se amanhã o diretor falar, você vai ter que mudar de setor, eu vou ter que mudar, ué. Fazer o quê? Está no contrato, tá? Não é a gente que decide, pô. É o órgão público. Beleza. Tem como, Júlio, você falar um pouquinho aí para a galera sobre inteligência emocional e autoconhecimento? Então, eu confesso que quando concurseiro, eu não dava... Olha só, a minha posição aqui, estou falando que está certo ou errado, estou dando o meu depoimento, eu não dava muita atenção para isso, não. Eu, enquanto concurseiro, particularmente, não dava. Qual foi o fato que houve na minha vida que eu dei uma virada de chave? Foi até essa experiência que eu falei da prova da Polícia do Senado. Olha só, eu me preparava há 2 anos para a PRF. No dia do concurso da PRF, rapaz, eu estava muito tenso, muito bolado. Falei, rapaz, minha vida está aqui. Se eu tomar pau, só daqui a não sei quantos anos, de novo, não sei o quê, muito bolado. Fiz a prova, fui até bem na parte objetiva, quer dizer, foi até muito bem, né? Fiz uma redação que não foi boa, faltou tempo, eu estava suando, nervoso, uma tensão danada. No final deu certo. 1 mês depois, foi a prova da Polícia do Senado, que, como eu falei para você, eram só 2 vagas. Olha só, do dia da prova da PRF até o dia da prova do Senado, eu não peguei em um caderno sequer, nenhum. Quando eu fiz a prova da PRF, que eu conferi, que eu falei, meu irmão, isso aqui eu vou safar. Eu fiz tudo da vida que eu não estava fazendo há 2 anos, né? Então, eu passei a beber 25 litros de chopp todo dia, pô. Porque há 2 anos estava estudando para concurso, não fiz nada. Quando chegou no dia da prova do Senado, 1 mês depois, tá? Eu lembro que eu acordei e falei assim, cara, eu vou ou não vou fazer essa prova aí? Porque, olha só, são 2 vagas. Eu não acho que eu vou passar. Pô, concurso para 2 vagas? Não vou passar. Tem 1 mês que eu não leio uma linha sequer. Não leio nada. Mas aí, sabe aquela coisa de concurseiro? Eu falei assim, rapaz, um concurso para 2 vagas deve ser um concurso para a NASA. Pô, curioso. Aí eu fui fazer a prova, pô. Fui fazer a prova assim, ó. 0 pressão, 0. Eu estava fazendo a prova, parecia que eu estava em casa fazendo um simulado. Assim, ó, 0 pressão. Aí fiz a parte objetiva, aí na minha prova tinha uma redação e uma questão discursiva do Senado, né? E eu não gosto muito de escrever, né? Aí eu falei assim, faço ou não faço esse troço aqui? É assim. Aí fiz a questão discursiva, aí ainda tinha uma redação, eu falei, tá, vou fazer. Então, assim, ó, 0 pressionado. Mas eu estava em casa. Aí fiz. Aí, o que aconteceu? Estava bem preparado, né? E nessa prova do Senado teve mínimo por cada matéria. E no meu concurso teve inglês, o que cortou muita gente, até de se inscrever. Muita gente muito bem preparada para a área policial já não fez porque tinha inglês. Pô, no final das contas, fiquei em 3º. Então, assim, se eu tivesse me preparado, se eu tivesse ido para a prova do Senado na atenção que eu fui para a PRF, nunca que eu ia obter um resultado assim.
Não ia. Agora eu fui fazer a prova do Senado assim, ó. Ah, cara, vou fazer esse troço aí para ver qual é. Assim, zero pressão, nenhuma. Tá? O meu objetivo eu já tinha alcançado, que era da PRF. Fui lá, assim, para fazer. Pô, fiquei em terceiro. Aí fui até chamado, né? Eram só 2 vagas, fiquei em terceiro. Então, o estado de espírito ali na hora, isso para mim fez toda a diferença, e sem eu saber, né? Eu não tinha essa confiança que eu ia passar no concurso para 2 vagas, sendo bem sincero. Pô, não tinha. E deu certo, porque eu estava muito light. É claro que assim, foi só por isso? Não, porque eu tinha feito uma preparação muito boa, extensa, para a PRF, então o conhecimento eu tinha. Mas se eu chegasse lá tenso, nervoso, bolado, pô, eu acho que ia dar ruim. Tá? E, pô, deu super bom. Em outras palavras, o conhecimento ele tem que estar caminhando com a gestão das emoções aí, com essa parte, porque senão o cara não vai conseguir. Eu acho o seguinte, qualquer um desses pilares aí que não exista, aí a probabilidade de dar ruim é alta. É alta. E assim, eu fui, como eu falei, eu fui muito bem na parte objetiva da PRF, mas a minha redação foi horrorosa. Né? Foi um ano em que a correção do CESP, eu acho que foi bem benevolente, porque era uma redação que valia 20, um monte de gente tirou 20, um monte tirou 19,80 e não sei o quê, 19, não sei o quê, eu tirei 13. E eu acho que o CESP me deu uma leve colher de chá, porque a minha redação estava muito ruim, meu irmão. Nossa Senhora, eu estava muito tenso, pô. Eu estava muito bolado. E, assim, tinha me preparado bem. Eu não acho que eu mudaria quase nada na minha preparação, não. Tinha me preparado bem. Mas eu estava muito nervoso, pô. E isso quase me custou a redação, né? Para falar a verdade, quando eu saí da prova, quando eu saí da sala, saí da escola, eu falei assim, pô, deu ruim, cara. Deu ruim. Essa redação aí vai dar ruim. Eu estava muito tenso, pô. Isso me prejudicou. E eu tinha treinado, então, eu tinha feito mais de 50 simulados. Na minha época, os simulados eram presenciais. Não era... Hoje a gente tem aí alguns projetos, né? Projeto Missão, Caveira, nem sei os nomes direito, aí tem uns projetos simulados, que são ótimos aí. Na minha época era simulado presencial, né? Sou do Rio, você sabe aí, lá no centro do Rio, vários cursos faziam simulados. Eu fiz mais de 50. Então, me preparei bem, mas no dia, cara, essa questão aí psicológica me afetou. Eu botei muita pressão em cima de mim mesmo. No final deu certo, mas com emoção, né? Podia ter tido menos emoção. Mais um ensinamento aí, galera. Se não gerir bem as emoções, se não tiver no controle das emoções, vai dar ruim. O Júlio, pelo jeito, ele só jogou na gaveta porque ele estava muito bem preparado. Porque se ele tivesse meia bomba, eu acho que ele não ia levantar esse caneco aí, não, né? Sim, é fato. É fato. A minha parte objetiva me jogou muito para cima. E assim, entre o pessoal que entrou, eu fui uma das piores notas, sabe, na redação, que era um ponto fraco meu, que eu tinha treinado, mas era um ponto fraco meu. Eu não era muito de escrever. E isso quase que me derrubou, né? A nota mínima era 10, eu tirei 13. Quando eu vi 13, eu falei, ufa, tá safo, mas deu uma sofrida com isso. Qual é a sua recomendação, Júlio, para a galera que está iniciando agora, está no zero, né, para chegar até ali os 70%, e a galera que não sai dos 70% de jeito nenhum para chegar ali até os 90% ali de índice de acerto? Então, eu acho o seguinte, quem começa agora vai ter na cabeça o seguinte, mas já tem muita gente estudando há muito tempo. O cara vai ter isso na cabeça, que pode atrapalhar ele, né? Filhão, bota uma coisa para você. Todo mundo começou do zero alguma época. Quando eu comecei, eu pensei exatamente isso. Pô, já tem gente estudando não sei quantos anos. Será que eu vou conseguir chegar no nível desse povo? Olha só, todo mundo começou algum dia. Então, isso tem que te afastar. Então, para quem está começando, não tem outro caminho diferente, é ver toda a parte teórica. Hoje, né, a gente tem uma infinidade de opções aí tecnológicas de curso, ainda mais por estar na pandemia, né,
que a gente tem pouquíssima coisa presencial, mas tem uma infinidade de professores. Você pode estudar com os melhores professores do Brasil, da sua casa. Tá? Eu digo isso que eu comparo com a minha época, que quase não tinha nada. Pô, tá? Tinha lá o Eu Vou Passar, que era começando, tinha lá o LFG, né? do Luiz Flávio Gomes, que era caríssimo. Eram pouquíssimas opções. Hoje não. Então, você tem diversas oportunidades aí para estudar de casa, beleza? Para vencer a matéria toda, para vencer o edital todo, que é o seu objetivo. Quando você começa a estudar para o concurso, o que você tem que fazer? Pega o último edital desse concurso e estuda ele todo. É isso, ok? Para quem já está numa fase um pouco mais avançada, olha só, a gente também tem ferramentas, tá, para medir seu conhecimento em cada área. Então, olha só, eu vou falar aqui de um site que todo mundo conhece, que é o QConcursos, né? O Questões de Concurso, que todo mundo usa. Tá? Aluno usa, professor usa, todo mundo usa esse troço. Você consegue filtrar lá questões, porque isso não tinha na minha época, né? Na minha época eu comprava livro de questão comentada, olha só que coisa tosca, né? Hoje, você assina lá o QConcurso, paga lá um valor por mês, nem sei quanto que é, tá? E você consegue filtrar. Eu quero hoje questão de análise sintática do CESP, sei lá, estou chutando aqui, né, assunto. Então, você consegue filtrar questões lá da banca, de qualquer banca, por tópico. Então, você consegue identificar quais tópicos você está indo bem, quais tópicos você está indo mal. Porque, assim, eu posso falar, o aluno pode falar, professor, eu acerto 80% de constitucional. Está num bom valor, mas a gente sempre tem que caminhar querendo crescer, né? 80% de constitucional. Se você separar por tópicos, talvez você chegue à conclusão que é o seguinte, que direitos e garantias fundamentais você é muito bom, que nacionalidade você é muito bom, que não sei o que você é muito bom, em organização dos poderes você está errando um monte de coisa. Então, a gente tem como filtrar até assunto dentro de toda uma matéria, tá? que você está indo melhor ou pior. E aí você tem que se concentrar nesses pontos negativos. Isso eu sempre achei, né? E só a título de curiosidade, né? Eu vi uma entrevista até do 01 da PRF desse concurso agora, o Elton, e ele falou exatamente isso, que ele, após um tempo, ele tinha lá os percentuais de acerto por cada matéria, mas ele foi detalhando dentro de cada matéria, cada tópico. Onde que eu estou indo muito bem, muito mal? Então, ele identificou, tá, os tópicos dentro de cada matéria do concurso que ele estava indo mal e priorizou. E aí o cara ficou em primeiro, né? Impressionante. É verdade. É interessante. O que você tem a dizer aí, Júlio? No caso, em relação a PDF, mapa mental, resumo e questões. O que você recomenda? Vamos lá. O que eu acho, pessoal? E a minha opinião desde sempre é essa. Eu acho que você tem que estudar por material escrito, por PDF. Por quê? Porque rende mais. Se for uma matéria que você tem muita dificuldade, vá para o vídeo. Vá para o vídeo. A não ser que você tenha muito tempo. Por exemplo, se você hoje quer se preparar para PRF, é fato que esse concurso vai demorar, né? O concurso agora tem nem um mês, então o próximo vai demorar aí 2, 3 anos, pelo menos? Eu acho que sim. Então, se você tem muito tempo, você pode até se dar o luxo de assistir a todas as videoaulas. Estou falando, imaginando que um aluno comprou aí um pacote completo para a PRF, por exemplo. Então, você pode se dar o luxo de assistir a todas as videoaulas, tá? Mas é um estudo mais devagar, né? Quando você estuda o material escrito, por PDF, rende muito mais, não se compara. Então, minha sugestão, estude por material escrito. Se tiver muita dificuldade, vá para a videoaula, beleza? Questões, tem que fazer sempre, cara. Isso vai ser parte da sua rotina. Tem que fazer sempre, tá? Acabou de estudar um assunto, tópico, vai fazer questão disso. E aí, de tantos em tantos tempos, tempos, faça mais questões lá. Esses sites de questões, tal qual é o QConcurso, eu acho que isso é uma ferramenta que é obrigatória para todo mundo que estuda hoje, cara. É a minha opinião. Tem que ter alguma coisa assim, tá? Em relação a resumos,
Eu acho isso muito pessoal, cara, para falar a verdade. Eu não ficava fazendo resumo das coisas, não. Eu não fazia. Tá? Tem gente que, ao escrever, guarda melhor. Então, assim, cada um tem que se conhecer. Eu não ficava fazendo resumo de matéria. Tá? Eu marcava meu material, quando eu tinha que resumir, eu voltava no meu material e olhava as marcações, que é muito mais rápido, mas eu não ficava fazendo um resumo escrito no computador, como eu vejo gente sugerindo. Eu acho que você tem que achar a forma que melhor rende. Mapa mental. Eu nunca fiz um mapa mental na vida. Eu faço hoje como professor para o aluno, porque eu sei que muita gente gosta. Tá? Mas eu, como aluno, nunca fiz. Então, assim, nas minhas aulas, eu procuro sempre, ao final, fazer um resumo da aula em mapa mental, porque eu sei que muita gente gosta. Agora, isso não é obrigatório, né? Pode ter alguém que olha e fala, não, cara, não gosto desse estilo. Beleza, pô. Eu acho que cada um tem que achar como rende melhor. Por exemplo, eu só estudava de noite, de madrugada. Pô, é ali que eu rendo, é ali que eu rendia. Se me botar 3 horas da tarde numa mesa para escrever uma aula, meu amigo, é um sofrimento. Agora, 3 da manhã, é um vucu-vucu danado. Então, assim, ó, cada um tem que achar a forma que rende melhor. Não existe gabarito. Não existe gabarito. Tá? Até porque se tivesse um gabarito, o cara que tivesse ele estava milionário, né? Porque ele ia vender isso para todo mundo, pronto, todo mundo passou. Então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu me adapto muito mais a material escrito. Eu acho que você tem que recorrer a vídeos só no que você está sofrendo muito. Tá? Não estou entendendo esse material aqui. Vá para o vídeo, beleza? Procure outros professores. Quando você compra um pacote de um curso, pode ser o melhor curso que tem, cara. Mas talvez um daqueles professores você não se identifica, pô. Pode ser. Então procure um outro professor dessa matéria. Acho super válido. Super válido. Tá? Eu tinha, para cada matéria, um professor que eu seguia. Aonde esse cara ia, eu ia atrás, para cada matéria. Que era o cara que eu me identifiquei mais. Eu conseguia, né, agregar mais coisas. Então, eu acho que cada um tem que fazer isso, tem que achar esse professor aí referência, porque aí sim você vai dar um salto de qualidade no seu nível de conhecimento. Uma coisa que, nesse tempinho que eu estou na estrada aqui, eu vi que é incomum a todos que já passaram em algum concurso na vida é questões. Eu nunca vi ninguém passar sem fazer questões e o material escrito PDF. Isso aí são duas coisas. Eu nunca vi. Eu já vi gente falar, ó, passei, mas não gostava de resumo, passei, não gostava do mapa mental, passei, não gostava de vídeo aula. Mas, ó, questões e material escrito em PDF, eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém falar que passou sem essas duas coisas. E HBC, bora a bunda da cadeira, né? Não tem jeito. Essas três coisas aí, eu acho que é incomum. Você já viu, Júlio? Alguém passar sem essas três coisas? Cara, impossível. Eu recebo muitas dúvidas. Assim, não só eu, cara. Todos os professores, beleza. Pô, qual é o caminho? Dá um bizu. Cara, olha só, beleza que a gente pode facilitar algumas coisas, né? Às vezes o aluno está começando, está muito vendido, não sabe nada. Beleza, olha só, vá pelo PDF, está com dificuldade, vá pelo vídeo, tá? Tire suas dúvidas aí. Pô, quantas matérias eu estudo por dia? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem um monte de coaching, de mentor, de não sei o que aí, que fala, olha só, você tem que estudar 3 matérias por dia, 4 matérias por dia, intervalos menores. Eu, particularmente, Júlio Ponte, eu estudava uma matéria por dia só. Eu rendia mais assim. Eu não rendia estudando 1 hora tal matéria, 1 hora tal matéria, 1 hora tal matéria. Eu não rendia assim. Então, assim, não existe fórmula mágica. O que existe? Fazer a teoria toda, seja com PDF, seja com vídeo, se for seu caso. Questão, não tem como, filho. Essa aí, meu irmão, você vai, querendo ou não querendo, você vai ter que assinar lá o que é concurso ou qualquer outro site desse estilo. Vai ter que fazer muita questão, não tem como, tá? E o que você falou de hora na cadeira aí, meu amigo, esse é o primordial. Porque, assim, o ser humano, né, ele não quer passar por dificuldade, né, pô? Ele quer... Pô, qual é a fórmula mágica para passar aí? Tem, porque se tiver, eu quero fazer. Beleza. Mas
É aquilo que eu falei. Olha só, eu estudava para a PRF. Quando saiu o edital mesmo, do CESP, que valeu, eu já estava quase 2 anos estudando, pesado. O cara que começou a ajudar no edital, eu não estava competindo com ele, né? Eu não estava competindo com ele. Eu já estava há 2 anos com a bunda na cadeira estudando. Quem começou a estudar quando saiu o edital não era meu concorrente, pô. Tá? Eu estava concorrendo com quem já estava na batalha também há muito tempo. E por quê? Não estou falando isso assim, menosprezando quem começou a estudar. Eu já tinha muitas horas na frente dele, pô. Em 2 meses, ele não ia chegar no nível que eu estava por estar há 2 anos na caminhada. Então, pô, é persistência. É persistência. É tempo, sim, de bunda na cadeira. É isso mesmo, pô. Isso faz a diferença. É isso que faz a diferença. Muito mais do que você ser, pô, inteligentão, mais inteligente ou menos, tá? É melhor um cara mediano, esforçado, batalhador, do que um cara, pô, super inteligente, pô, relapso, né? Fica um mês sem fazer nada, um preguiçoso. Não adianta, pô. A história dos concurseiros mostra isso, que a persistência é um dos principais fatores, né, que influenciam na aprovação. O Júlio Pontes, quando ele fez lá a prova do Colégio Naval, PRF, Detran e Senado, na hora que ele pegou a prova ali, ele varreu tudo primeiro para ver como é que estava a prova, depois voltou, ele já foi fazendo pelas mais fáceis, ou ele cagou e falou assim, eu vou fazer mais fácil, mais difícil. Como é que o Júlio Pontes fez essas provas aí? O que eu tenho para mim? E que, assim, só mais uma vez enfatizando, isso não é gabarito, isso é para mim. Primeira coisa que eu preciso fazer na prova, português. Essa é a primeira coisa. Preciso fazer português. Que tem interpretação de texto, e se eu estiver cansado, eu sei que o meu rendimento é ruim. Então, para mim, português é o primeiro. Do resto, cara, o resto eu vou na sequência. Se por acaso eu encontrar alguma matéria que eu esteja achando que está muito difícil, aí eu pulava essa matéria, deixava para o final. Tá? Eu não ia ficar brigando ali com a prova, não. Então, a minha regra é o seguinte: primeiro é português, inegociável. Inegociável. O resto, vou na sequência, mas se eu me deparar com a matéria muito difícil, assim, fiz a primeira questão, eu não sei. A segunda, eu não sei. A terceira, não sei. Pula para a próxima matéria. Até porque é o seguinte, cara, se você ficar brigando muito logo no início de uma prova com a matéria que você sabe que está ruim, pô, tua moral já acabou, né? Vai fazer o resto da prova aí já, pô, detonado. Então, português para mim era inegociável primeiro e depois na sequência. Se eu achasse alguma coisa muito difícil, isso ia ficar para o final. Entendi. Eu até gravei um vídeo aqui no canal, galera, em conexão com esse assunto aí que o Júlio falou agora, que eu fiz uma comparação com um cara final de Copa do Mundo, que aprova o final de Copa do Mundo, jogador. Ali. Aí teve um pênalti ali nos 10 primeiros minutos do jogo. E ele foi escolhido para bater aquele pênalti. Suponha que ele chute aquela bola para fora. Dificilmente ele vai conseguir se recuperar emocionalmente ao longo da partida. É a mesma coisa de você pegar uma matéria que é a pior matéria para você, você vai ficar brigando com ela ali. Emocionalmente falando, eu acho que você vai para o barro. Né? No final. Então, assim, eu fiz até esse vídeo comparando com o final de Copa do Mundo, porque me parece que não é o caso você fazer as questões mais difíceis, né? Não, logo no início ali, né? Nunca, nunca. E até porque é o seguinte, pode ser que na sua prova você tenha problema de tempo, né? Pode ser, ué. Muita gente sai antes, mas muita gente fica até o final. Então, se você tiver que usar o tempo todo, utilize para fazer as questões que para você são mais fáceis, que você sabe que acertou, né? Do que pega uma questão, sei lá, de matemática, que tem muito cálculo, que você vai perder 15 minutos lá numa questão. Por esse troço, cara. Por esse troço. Né? Deixa para o final. Se der tempo, você volta, que você sabe que é uma coisa trabalhosa, difícil, mas aí você já varreu a prova e fez todas as fáceis. Tá? Não vai ficar brigando com isso logo no início de uma prova para perder tempo, né?
para depois, quando você passar, você já fica assim, pronto, já perdi muito tempo nessa, agora eu já estou atrasado. Aí, moral já foi para o jangal, já era. Bem, pessoal, até agora parece até que eu acho que o vídeo já valeu, porque o Júlio ele trouxe aí bastante, né, da experiência dele, aí, não só de técnicas de estudo, como a experiência dele de vida como concurseiro e também como professor, né? E, por fim, Júlio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, né, para a galera que ainda não começou a estudar, para a galera que está estudando, mas está quase largando, né, aquele cara que está sensado, e para aquele camarada também que já está batendo na trave direto ali, está um cão chupando manga, beleza? E, né, falar um pouco aí das matérias que você leciona, né, os cursos que você leciona, como te achar. Quando terminar o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo suas redes sociais, seus contatos para a galera, né, que quiser te achar aí na internet, te achar. Beleza. Pessoal, olha só, eu venho aqui, né, e conto relativamente assim a minha história de sucesso, assim, né? Falo, nossa, não sei o quê. Agora, pessoal, que fique claro, foram 2 anos que eu abdiquei de quase tudo na vida, né? 2 anos de concurseiro, a minha vida de concurseiro, eu fiquei por isso mesmo. Então, assim, lazer era uma coisa que eu tinha praticamente riscado. Então, não é para você olhar para mim e falar, olha lá, pô, mas ele é muito inteligente, ele qualquer concurso que faz, ele passa. Isso aí deu sorte. Como se fosse um dom, né? Como se fosse como se eu tivesse ganho na loteria essas nomeações. Então, quem se aprova é o aluno, né? Quem se aprova é o aluno. Não é o curso. Você pode estar num curso bom, num curso ótimo, mas não é o fato de você estar num curso ótimo que vai fazer com que você seja aprovado só porque você comprou o material. Então, não é, né? Compra o material e não faz direito o seu planejamento, o seu estudo, não vai adiantar muita coisa. Beleza? E assim, se você acha que eu só tive vitória também na vida, né? Eu, nessa minha fase de concurseiro, bem antes de eu fazer esse concurso do Detran, eu uma vez fiz um concurso do TRF, que é da região aí do Rio Espírito Santo, salvo engano. Era um concurso para técnico, tá? E ele nem tinha vaga imediata nenhuma, era só cadastro de reserva. Na época era bem comum ter isso. Pô, eu fiquei em mais de 1.000. Mais de 1.000. Aí eu lembro que quando saiu o resultado, eu falei assim, rapaz, será que esse negócio de concurso não é para mim? Pô, será que não vai dar? Porque, assim, no final chamaram, sei lá, 100, 200, não sei. Eu fiquei em mais de 1.000. Mas aí eu falei, pô, não é possível, cara. Vou persistir. E o final da história você já sabe. Então, assim, ó, não é porque você tomou um baque aí, uma porrada, não é porque você foi mal em um concurso que você tem que jogar a toalha. Beleza? Então, se você quiser saber mais aí da área que eu atuo, das minhas matérias, eu deixo a sugestão aqui, me siga lá no Instagram, tá? Professor Júlio Ponte, beleza? Professor Júlio Pontes. Lá eu posto coisa das matérias que leciono. Eu sou bem ligado nessa área de trânsito, como você já percebeu, né? Fui do Detran, da PRF, mas também leciono matéria para o concurso do Senado. A gente está esperando um concurso aí do Senado Federal que deve sair dentro de 1 ano, tá? Não só para a Polícia do Senado, mas para os demais cargos. Nos últimos 2 concursos do Senado, a matéria Regimento Interno do Senado Federal, ela foi exigida para todos os cargos. Então, a gente está trabalhando com isso, né? Os últimos 2 concursos foram assim. E é a matéria que tem de mais diferente, né? O cara que estuda para fiscal, que estuda para polícia, não sei o quê, quer estudar para o Senado. Qual é a matéria que tem de diferente mesmo? É o regimento. E eu sou professor dessa matéria. Então, me acompanhe lá no Insta, professor Júlio Pontes. Eu vou lançar agora em junho projeto de aulas em um dos cursos que eu estou, no principal curso que eu estou, que é o Direção Concursos. Então, a gente vai ter aula de regimento do Senado toda terça, 8 da noite, salvo engano, beleza? As aulas são gratuitas, tá? Só que depois ela sai do site, né? Ela vai para o curso. Então, se você se programar para toda terça, se você puder, obviamente, se você tiver interesse, para toda terça, 8 da noite,
está aí de frente para a tela do computador, para o celular, você vai ter uma aula de regimento do Senado. Então, fica uma dica aí, tá? Para você que quer se preparar para esse concurso, beleza? Tá? Então, persista, não desista, tá? Faça por onde que você vai chegar lá, assim como eu cheguei. Bem, pessoal, eu procurei ser bem objetivo aqui, porque a vida do concurseiro é uma vida corrida, né? A gente tem que ler muito PDF, fazer muitas questões e tudo mais, então eu procurei ser bem objetivo. É lógico e evidente que o Júlio não, né, em, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, ele vai conseguir falar tudo que ele queria falar, mas, né, ele falou ali o que ele julga ser, né, mais importante para a galera aí que está nesse ramo aí, que é bastante, nesse projeto que é bastante difícil, que é passar em um concurso público. Então, obrigado aí, Júlio, pela participação aqui no canal. Vou disponibilizar as redes sociais do Júlio aqui embaixo desse vídeo, né? Para quem se interessar, é muito bacana, né? Dá uma apreciada lá no Instagram dele, tem muita coisa boa lá, pessoal. Ele é o cara aí do trânsito aí do Brasil, aí agora ele está com essa matéria aí, né, de regimento interno da PRF também, que vai ser difícil vocês acharem, quiçá só vai achar por ele. E assim, essas dicas, esses insights que ele deu aqui, eu acho que ser de super valia. Eu, por exemplo, conversei com várias pessoas essa semana que tomaram pau na PRF, eles falaram, não, vou continuar aqui, né, para a PRF daqui a 4 anos. Ele já deu uma opção interessantíssima. Por que você não estuda para a Polícia do Senado? Porque as matérias são parecidas, parelhas. Né? Você vai continuar ali mandando mensagem para o seu cérebro que você tem que ficar com intensidade. E você vai estar estudando com um concurso que paga o dobro do que a PRF em tese. Olha só que beleza. Né? Então, assim, você não vai continuar, não vai parar de estudar para a PRF lá no final, daqui a 4 anos. Né? E se você pegar no meio do caminho esse do Senado, você nem estuda mais para a PRF lá na frente. Então, uma dica maravilhosa aí que ele deu. E é isso, pessoal. Não vou mais tomar o tempo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.